gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. Na questão 13, a gente tem a frase: só quem tenta ser ético sabe a dificuldade e o investimento diário necessário a isso. A palavra isso, né, a palavra destacada, ela faz o que nessa frase? Ela não retoma por sinonímia a expressão quem tenta ser ético. Isso não é sinônimo de quem tenta ser ético, né? Agora, ela retoma anaforicamente a expressão ser ético. O que é anáfora? Anáfora é um mecanismo de coesão que funciona assim: uma palavra retoma algo que já foi dito antes, né? Os pronomes demonstrativos, esse, essa, isso, esses, essas, isso, não tem plural disso, né? A gente fala que eles são pronomes anafóricos, porque eles vão sempre se referir a algo que já passou. Quando eu uso este, esta, isto, eu até costumo fazer assim para o meu aluno ficar atento. A palavra este, esta, isto, que tem o T, ela está projetando, por isso chama catafórico. Assim como a catapulta, aquele aparelho que os antigos usavam, né? Aquela geringonça toda para lançar balas, tochas de fogo, né? É um projétil, né? Projeta. O este é uma palavrinha que eu uso quando eu tenho algo a dizer. O esse, essa, isso é para retomar algo que já foi dito. Então, isso é anafórico. A palavra anafórico nos lembra coisa anterior. E a palavra catafórico nos lembra algo que ainda virá, tá? E a gente chama certas palavras que retomam, curtinhas, e que retomam, às vezes, uma expressão inteira, como aqui, ser ético, né? Ela retoma. A gente diz que isso é uma palavra encapsuladora. Vocês sabem o que é cápsula, né? Tem a cápsula espacial, né? Mas tem cápsulas de remédio. Você tem vitaminas, que são 2 negocinho de plástico e tem um pozinho lá dentro, né? Essa cápsula envolve o remédio, envolve a droga, seja lá o que for, né? Essa palavrinha isso, nessa frase, ela envolve o quê? Ela retoma envolvendo o ser ético, tá? Agora, refere-se às palavras dificuldade e investimento, isso não está retomando, né? Isso está bem claro. Agora, realiza uma coesão sequencial na frase. Vocês sabem o que é coesão sequencial? Então, nós vamos tendo 2 tipos de coesão. Uma coesão, vou apagar porque preciso da louça. Eu tenho, coesão quer dizer articulação. Uma coisa que se articula com outra, que se liga, que se une com outra. Num texto, as palavras se articulam uma com as outras num período, né? Um período se articula com outro dentro do parágrafo. Um parágrafo se articula com outro dentro de um texto. Um texto pode ser um capítulo de um livro que acaba se articulando com outros capítulos para formar um romance, um conto, né? Então, a articulação é um fenômeno linguístico muito interessante e necessário, porque se eu não fizer as articulações necessárias,
É como o corpo humano. Imagina se a gente não tivesse as articulações, nem no dedo, nem no cotovelo, nem no joelho. Então a gente seria um negócio assim, né? Pega isso, vai pegar, os dedos não dobram, né? Essa articulação não é importante? Isso aqui não é importante? Então, no texto, que texto, a palavra texto significa tecido, como que é a articulação? Os fios se trançam, né? Um tecido é um fio passa por baixo, por cima, o outro por cima, por baixo, por cima, faz o tecido. Texto é tecido. Então, precisa de ligações, né? E daí, essa coisa de ligação das partes do texto se chama coesão. E a gente tem a coesão referencial, que é a mais comum. Referencial. O que é referencial? Quando eu uso um termo para retomar outro. É o que o isso faz aí. O isso retoma o ser ético. Então, o referente é o ser ético. E o isso se refere ao referente ser ético, né? Então, ele retoma o referente. E tem a coesão sequencial. A coesão sequencial, ela é diferente, não é uma palavra que retoma a outra. Como o próprio nome está dizendo, são termos que eu uso e que vão articulando. Por exemplo, ontem o Matrix foi à minha casa levar uma camiseta para mim. Ele aproveitou e jantou. Eu o convidei para jantar e ele aceitou e jantou. Enquanto ele jantava, fomos conversando e planejando as nossas aulas daqui até setembro. Então, veja, ontem ele só foi levar a camiseta, mas daí eu convidei para entrar, que eu tinha uma janta, eu já tinha jantado, mas eu estava aguardando eu quero jantar. Entrou, jantou. Tem vinho? Tem. Só que o vinho vou contar um segredo. O vinho é seco, eu gosto de vinho seco. Ele, não tem suave. Não tem vinho suave, daí não tomou vinho, porque só tem vinho seco. Enfim, veja, ele foi, eu convidei para jantar, ele jantou, e enquanto jantava, conversamos. Isso a gente fez no meu calendário, eu tenho um calendário de mesa, fomos marcando, tal dia faz isso, aqui vai ter 2 aulas, aqui vai ser 3 horas, fomos fazendo até setembro. Daí ele falou assim, agora eu quero que você me passe isso, eu não ia passar as páginas, junho, julho, agosto, setembro, não ia tirar xerox, tá? Peguei um caderno, arranquei uma folha, não, primeiro eu escrevi, dia tal, o que ia ter em cada dia. Daí eu arranquei a folha. Quando eu arranquei a folha, eu fui entregar para ele toda cheia de rebarbinhas. Não, peraí, vou buscar a tesoura. Ele falou, nossa, você deu um pulo. Eu falei, Deus o livre, eu sei o que você faz quando entrega a folha cheia de rebarba, né? Bom, então vejam, a sequência de acontecimentos que houve são marcadas por determinadas palavras. Começou com ontem. Ontem, à noite, Matrix foi à minha casa. Ele chegou e eu o convidei para... Não tem uma sequência? Um episódio que vai acontecendo e tem palavras que marcam isso. Não é assim, Matrix levou camiseta, jantou, não quis vinho, comeu bolo de sobremesa. Não, a gente vai articulando, só que não é por palavrinha que retoma a outra, com palavras que dão sequência. Isso é coesão sequencial, tá? Então, não é isso que o isso faz aqui. Refere-se cataforicamente a um termo que ainda irá ser apresentado na frase seguinte? Não. Ele se refere anaforicamente, que quer dizer antes. Cataforicamente é catapulta, é catáfora, lança para frente.
Um exemplo de catáfora. Eu vou dizer algo a vocês. 2 pontos. Vocês melhoraram muito na redação. Então, vocês melhoraram muito na redação é algo catafórico, porque eu anunciei para depois dizer, né? Se eu dissesse assim, vocês melhoraram muito na redação, ponto. Isso é o que eu tenho percebido. O que teria acontecido? Coesão anafórica. Eu falei algo e retomei esse algo com isso. Agora, se eu falo, vou explicar algo a vocês, vou contar algo a vocês, vocês foram muito bons na redação. Então, eu anunciei para depois vir o que eu anunciei. Isso é catáfora, tá bom? Então, é B, né? 13 é B. Cadê o coisa? 13 é B. A 14. Eu não tenho prática de lidar com esse mouse. Cadê o número lá? Eu deixei muito grande, né? Gente, eu desisto. Eu vou falando aqui, vocês têm aí, todo mundo tem, não tem? Vamos lá. Todas as alternativas estão corretas em relação ao texto anterior, exceto, aqui eu pus o exceto em negrito, né? Mas às vezes as bancas não põem não, sabe? Eu mesma, às vezes vou fazer questões das bancas militares, para ver como é que eu tô, será que eu ia passar, né? Eu vou fazer, e daí eu erro, e quando eu vejo é porque era exceto, e eu tô procurando a certa, todas estão certas, exceto, ou então, todas estão erradas, exceto. Então, tem que ficar muito atenta com essa danada dessa palavrinha que indica exceção. Em como ainda não tenho um filho, por enquanto, o que eu quero mesmo é que o mundo todo se exploda. O uso de ambas as palavras destacadas constitui redundância. Não. Se eu falasse como ainda por enquanto não tenho filho, mas não, ainda não tenho filho é uma oração. Por enquanto que eu quero é outra oração. Então não é redundância, seria redundância se eu usasse os 2 termos na mesma oração. B, se eu acredito que a chegada de um filho pode mudar positivamente a realidade de uma pessoa ou família, em alguns casos, sim. Se, porém, pararmos para pensar quem espera alguém nascer para mudar suas ações, a palavra destacada, que é o se, tem valores semânticos diferentes em cada uma das suas ocorrências. O que vocês acham? O se, do se eu acredito que a chegada de um filho pode mudar a pessoa, se eu acredito, ou se aqui está correto, porque elas não têm o mesmo valor, né? O se, o primeiro lá, acho que é a conjunção integrante. E o se, segundo, se, porém, é um se causal, né? Se, porém, causal não, condicional, desculpa. Se pararmos para pensar, né? Pode mesmo que inconscientemente estar se entregando como. Então, se acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, é condicional. O segundo se é condicional, o primeiro é conjunção integrante. A alternativa C, e mesmo sem ter total consciência desse complexo processo, o outro é para ela apenas um meio para se chegar a um fim. O termo destacado retorna à palavra criança, usada, sim. O termo, ela aqui está retomando
anaforicamente criança, né? Porque a gente tem lá a palavra criança, e daí, em vez de repetir criança, eu uso ela. Aí não é encapsuladora, viu, gente? Porque ela é pronome, ficou no lugar do nome criança, né? O isso envolve, né? Embrulha tudo. O isso, às vezes, embrulha uma frase inteira, né? Agora, o ela não, ela é um pronome que retoma um nome, então não é encapsuladora. Agora, a D. Afinal, ficar verbalizando socialmente sobre nós mesmos o tempo todo pode pegar mal. Então, inventamos essa distinção para não saberem da nossa carência. Falamos dos filhos a todo momento para falar da gente mesmo. Não há nenhuma manifestação de linguagem coloquial. Essa é a resposta certa. Agora me diga, onde que está a manifestação de linguagem coloquial? Pode pegar mal, né? Pode pegar mal é uma expressão que eu posso usar à vontade na minha casa, com os meus amigos, com os colegas de escola, com os colegas de igreja, colegas de clube, enfim, posso usar. Só não posso usar formalmente, não posso usar na redação. Pode pegar mal. Pegar mal criou-se um sentido para isso, mas é expressão coloquial, não pode usar. Então, a 14 é D. A 15 é interessante ver que aqui na E fala: até que você tenha filhos, ajude a construir um mundo melhor para os que já estão por aqui. Foi utilizada a função conativa da linguagem. Vocês sabem as funções da linguagem? Alguém deu para vocês? Então, são 6 as funções da linguagem. Eu vou... funções da... Eu falo para o Matrix, eu faço PowerPoint, porque eu não sei usar lousa, gente. É um horror meu uso de lousa, olha que não dá, tem que ir apagando. Funções da linguagem. A linguagem conativa, a função conativa, é uma função que a linguagem tem de convencer o outro. Ela é muito usada nas propagandas. Então, fala assim: compre, venha, aproveite a oferta. Uso de verbos no infinitivo ou no imperativo, né? Venha, não perca, né? Compareça, quando é um convite para festa, Então, essa função conativa é usar a linguagem para convencer o outro de algo, para chamar o outro. A função referencial, tem uma outra função aqui, deixa eu colocar todas aqui. A conativa, ela chama também apelativa. Eu gosto de falar esse nome porque fica mais fácil de entender. Eu estou apelando para o outro prestar atenção em mim, né? Então, função apelativa ou conativa dá para entender melhor. Tem o objetivo de convencer o outro. Convencer. A função referencial é usar a linguagem para informar, também chamada de função denotativa. Eu uso a linguagem para informar. Eu tenho a função poética. A função poética, ela não quer informar, ela não quer nada. Ela é
assim, uma forma, um jeito, uma maneira especial de transmitir a mensagem. Deixa eu ver se eu consigo fazer um poema aqui. Por exemplo, o cientista fala: as aves levantaram voo e sumiram no alto céu, né? Um cientista, uma pessoa descrevendo o evento é isso. Agora um poeta já fala: asas batendo, rumor das asas sumindo no lençol azul, sabe? Isso é função poética da linguagem. É a forma de transmitir a mensagem. A função fática, essa é bem interessante. Ela parece que não é importante, mas ela serve para estabelecer e manter a comunicação. Um exemplo de uso da linguagem na função fática é quando eu estou no telefone com alguém ou conversando pessoalmente com alguém, a pessoa vai falando, eu fico quieta escutando. Daí a pessoa fala assim: você está entendendo? Porque você não fala aham, sim, né? E a gente parece que tem que dar um aviso de que eu estou ouvindo o que você está falando, né? Às vezes vocês carecem da função fática, que às vezes eu falo: quem sabe isso? Né? Entenderam? Aham, tem que fazer uma resposta. Então, a função fática é estabelecer o contato comunicativo, né? Estabelecer e manter. No telefone, se eu ficar quietinha, a pessoa contando uma coisa do outro lado, não demora muito, ela fala: oi, você tá aí? Alô? Você tá aí? Tô, pode falar, eu tô aqui, né? Então, a gente vai assim: entendi, sei, compreendo, está bem. Essas palavrinhas que, se você tirar daquele contexto e puser lá num lugar, não serve para nada, mas na situação comunicativa elas são função fática. É a linguagem funcionando na função fática. 1, 2, 3, 4, 5. Função emotiva. Essa aqui, às vezes, a gente mistura com a poética. A função emotiva, também chamada de expressiva, o nome já está dizendo, é para transmitir emoções subjetivas. É a função da primeira pessoa, é o sujeito, sabe? É a primeira pessoa falando. Quando eu falo assim: ontem eu assisti um filme, eu chorei muito, porque o filme era triste. Então, nossa, eu fui ver ao cinema e vi um filme, dei muita risada. Então, eu estou falando das minhas emoções, estou usando a função emotiva. E, por último, a função metalinguística. A palavra meta, do grego, quer dizer sobre si mesmo. Então, metalinguística é usar a linguagem para explicar a linguagem. É descrever ou explicar a própria linguagem. Vou pôr resumido: explicar. Então, a linguagem explicando ela mesma. Quem sabe dar um exemplo? Tem um quadro famoso de Rockwell, né? É o Rockwell. Então, aquilo é meta-quadro, meta-pintura, né? Porque ele olha no espelho e se pinta. E no espelho representa ele pintando. Então, é aquele infinito, assim.
né? É o Rockwell, um pintor americano da década de 1949, 50. Mas um exemplo clássico de metalinguagem é um dicionário, é um livro de gramática. Por quê? Porque a linguagem sendo usada para explicar a linguagem, né? Então, é o exemplo clássico. O Carlos Drummond de Andrade, quando vocês forem ter aula de literatura, que a gente vai ter daqui a pouco, vocês vão ver, Carlos Drummond de Andrade e outros poetas, mas eu estou me lembrando agora dele, ele faz poemas explicando como é que se faz poema. Isso é metalinguagem. É um metapoema, porque é um poema que fala como é que se faz um poema, né? Metalinguagem. Bom, essa é a questão 14, né? Que eu aproveitei para explicar funções da linguagem que costuma cair. E para cada função dessa, existe, por exemplo, existe uma predominância. A função referencial, a predominância é no assunto, né? Vai informar, então, o destaque aqui é o assunto. A função conativa é o interlocutor, né? Se eu estou tentando convencer alguém, quem está no foco aqui é o interlocutor. A função poética é a própria mensagem, conteúdo da mensagem. A função fática é um canal, né? Porque é como se eu ligasse sabe, telefone de fio, assim, que você fala com o outro está segurando uma latinha lá e escuta. A função emotiva é a expressão e a metalinguagem é a própria linguagem. Aqui a expressão. Vamos em frente, senão não vai dar tempo, ele vai achar que ia sobrar tempo e não vai dar nem para terminar todos. Ainda estou na 15, nem na metade, né? Tem que estar na 20 para ser metade. Alguma dúvida? Esse conteúdo é interessante, eu quero ver se ainda dá tempo, é que ele não me dá aula, eu tenho que dar aula de redação, devolutiva de redação, agora vai ser literatura, mas eu vou enfiando aqui alguns conteúdos, porque se o professor de português não estiver ensinando, por exemplo, redundância, ambiguidade, coesão sequencial, funções da linguagem, que é coisa que cai, tipologia textual, eu vou enfiando pelo meio os conteúdos, tá? Agora a 15, né? 15. Tendo como referência o texto acima, julgue os itens a seguir. As palavras, depois assinale a única opção que não está de acordo com o que o texto diz, que está em desacordo com o texto, né? As palavras diabetes, infarto e acidente vascular cerebral são citados como exemplos de patologia. De repente eu falei, não, porque eu estou pensando no texto de Cazuza. O texto de Cazuza não falou nada disso, mas não é mais, né? Essa está certa. No texto sugere-se que a prática da atividade física está relacionada ao bem-estar físico. O texto diz isso. A C não está de acordo. A C diz assim: de acordo com o texto, é certo que o maior fluxo de sangue no cérebro provoca melhora no funcionamento dos neurônios. O que a gente tem aqui? O texto fala isso? É a C. Se a gente voltar lá no segundo parágrafo, na penúltima linha, diz assim: melhora na eficiência do funcionamento dos neurônios, consequência, possivelmente, do maior fluxo. Possivelmente não é uma afirmativa que melhora, é possível que melhore, né? Há uma dúvida aqui, então por isso que é a C. 16. Todos os itens contêm ambiguidade. Vocês sabem o que é ambiguidade? É quando tem um duplo sentido, né?
Todos os itens têm ambiguidade. Vamos ver, exceto, só tem uma frase aqui que não tem ambiguidade. Venceram os cubanos os holandeses nas últimas competições de voleibol. Aqui tem ambiguidade. Os bombeiros viram o incêndio do barracão. Onde que está a ambiguidade aqui? Eles viram que o barracão pegou fogo, então o incêndio do barracão, ou eles estavam no barracão e de lá do barracão eles viram o incêndio, né? Ambiguidade. Agora, Joaquim deve ter seus 30 anos de idade, aqui não tem ambiguidade. Tem uma, né, não é uma certeza, não é uma declaração certeira, mas não tem ambiguidade, ele deve ter seus 30 anos. Agora, sabe o que meu filho faz aos domingos? Nada. Ou ele fica de perna para o ar o dia inteiro, ou ele vai nadar, né? Ele nada. Ou não faz nada na vida, né? Ambiguidade. Esbofetearam-se os vendedores ambulantes em plena avenida. Onde está a ambiguidade aqui? Então, se um esbofeteou o outro, ou se alguém, daí é o índice de indeterminação do sujeito, né? Um sujeito indeterminado, esbofetearam-se. Assim como eu falo assim, quebraram o vidro ali, não sei quem, né? Aqui esbofetearam-se os caras lá, né? Como é que é? 17, né? 16. Agora é um outro texto, que é um texto da Débora de Dornê, mas fala da Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã, né? É uma filósofa bem interessante, que ela, a Hannah Arendt, quem sabe a tese maior dela, que ela fala? Não lembram? Banalidade do mal. Ela fala que nos tempos atuais há tanta maldade que ficou banal, ficou comum, ninguém... Antes, uma pessoa morria, ficava todo mundo, nossa, fulano morreu, podia ser de morte natural, um velhinho de 98 anos morreu, nossa, morreu. Hoje, há tanta morte, tanta violência, tanta briga, tanta traição, tanta corrupção, que a Hannah Arendt fala que são tempos em que o mal, a maldade, está banalizada. O que é banal? Sem importância, comum, corriqueira, né? Hannah Arendt é a filósofa que fala da banalidade do mal. Isso dá para usar como repertório em temas como violência, né? Como racismo, como até mesmo como corrupção ou vulnerabilidade, né? O mal está comum, virou moda, né? O mal virou moda. Agora a 16. Gente, não tem a 16? A 16 não é... A 16 eu já falei. C. Vou trocar aqui, tá acabando a tinta. 17. Todas as opções estão certas de acordo com o texto, excetuando-se apenas a B. Eu vou andar mais rápido e daí, quem tiver dúvida, eu paro e explico, tá? Aqui, a inserção da preposição em após implicam mantém a correção gramatical do texto. Não, porque o verbo implicar, ele tem regência, ele é um verbo
transitivo direto, ele tem objeto direto, então não rege preposição. Não fala implicou, nossa, a derrubada do copo de café implicou em demora das pessoas de voltar para a sala, né? Implicou em demora, não. Implicou demora para chegar na aula. Então, é B. (18) O segmento muito embora introduz no texto uma informação que expressa a ideia de muito embora. A palavra embora é concessiva, mas muito embora dá a ideia de contraste, né? Eu queria comer pizza à noite, muito embora eu esteja sem dinheiro, né? Comer pizza não combina com estar sem dinheiro, precisa de dinheiro para comer pizza. Então, é contraste, é o A, 18A. 19. O texto anterior é, quanto à sua tipologia, dissertativo argumentativo. Olha, em A Condição Humana, a filósofa alemã Hannah Arendt afirma que os homens são... Então, vocês podem ver, tem uma introdução, a pessoa faz, a Débora, né? Faz a introdução e ela vai explicando aquilo que ela colocou na introdução. Ela vai dissertando e, ao mesmo tempo, argumentando. O que é argumentar? É defender a ideia colocada, né? Então, dissertativo e argumentativo. 19 é A. 20, até mesmo nas ações mais íntimas, que implicam rever valores pessoais, estabelecer novas relações e fechar ciclos, existe uma parceria autoral. Aqui na palavra, na expressão até mesmo, a relação semântica que se estabelece é de inclusão, né? Até mesmo faz uma inclusão de alguns aspectos ali na frase. Agora, o liberalismo é uma teoria política e econômica que exprime os anseios da burguesia. Ele surge em oposição ao absolutismo dos reis e à teoria econômica do mercantilismo. Daí, com base nas ideias e nas estruturas do texto, analise as opções abaixo e aponte a única correta. A única correta da 21 é a B. Alguma dúvida? Alguém errou e quer discutir? Por que não é? Ah, não. A 21 é B. A 21 é B. Infere-se que os burgueses seriam simpáticos, não dá para inferir que o burguês gostava de absolutismo. A C, a teoria política do liberalismo se opunha ao... Não, ele surgiu em oposição, né? Surgiu num momento de oposição, mas o texto não fala que era algo que rebatia, que se opunha. Na D, na linha 1, o predicativo do sujeito, o liberalismo, teve o seu núcleo expandido por uma oração com valor de aposto. Não é uma oração positiva. Aí, a substituição de o mais possível por quanto possível gera prejuízo para a coerência. Se eu falar assim, gente, leiam livros o mais possível, ou leiam livros quanto possível, é a mesma coisa, né? 22... também é C. O acento indicativo, né, em a teoria econômica está correto e decorre do quê? Da regência nominal da palavra oposição. Quando eu digo em oposição a, eu preciso da preposição. E se a palavra que vem em seguida é feminina, vai aceitar um artigo, então vai haver a fusão de dois As, por isso a crase, né? Então é C.
22 é C. 23 é D. A expressão tendo se refugiado na Holanda por questões políticas, a reescrita dela, mantendo-se, né, a correção e o sentido, é a D. Refugiou-se na Holanda devido a questões políticas. A E não é porque não foi para resolver, a C não é porque apesar de, tem outro sentido, tendo refugiado na Holanda por causa de questões, é tendo se refugiado, né? Aqui é reflexivo, tendo refugiado-se na Holanda em face de questões políticas, não, então é a D, 23D. 24, a palavra agora é outro livro, outro texto do Rubem Alves agora. Ele conta que ele foi entrevistar candidatos ao curso de mestrado e as pessoas tinham que decorar teóricos, né? A pessoa faz um projeto de mestrado, vai desenvolver tal tema, e daí ela lê os teóricos que já falaram daquele tema, então eles estão acostumados a chegar lá e falar do que eles estudaram. E o que o Rubem Alves fez? O Rubem Alves era um velhinho bem maroto, assim, ele era psicanalista, né? Pastor evangélico, psicanalista, professor. Então ele falava para as pessoas, fale sobre você, sobre o que você quiser. Os caras, os candidatos tremiam e ficavam falando, nossa, eu não vou conseguir passar, não vou conseguir entrar no mestrado, eu não sei o que falar, né? Então, fale-nos sobre aquilo que você gostaria de falar. Imagina, nunca foi dado a ninguém, a estudantes da universidade, falar sobre o que você quiser. Aqui, por exemplo, vocês não podem falar sobre o que vocês quiserem, né? É um exemplo, o Rubem Alves critica bastante essa coisa da escola, sabe? Que a escola tolhe a liberdade, a criatividade. Aqui tem um motivo. Vocês estão aqui para prestar exame de banca militar, e a banca militar tem certas exigências, vocês querem ser militar, militar tem que ter... Aqui se justifica, mas numa escola regular, muitos professores fazem isso, não deixam. Se o aluno começa a falar, o outro respondeu, nossa, o professor parece que perdeu o controle, ele fica desesperado. É raro o professor que permite que um fale lá, outro responda aqui. Vocês vivem em escola, vocês sabem disso, né? Já, tá bom, chega, gente, chega, para, quando já não dá um berro, bate a régua na mesa, né? Então, e o Rubem Alves, ele critica isso, ele fala que a escola é uma foice que corta a criatividade, a espontaneidade. A palavra no entanto, não foi a esperada. O que não foi esperada? Resposta? Charles, C. A reação, né? Esse aqui era o meu. 25. A expressão um vazio imenso no terceiro parágrafo refere-se a esse campo. Terceiro parágrafo. 1, 2, 3. Na verdade, alguém pudesse lhes interessar por aquilo que estavam pensando. Nunca lhes havia passado pela cabeça que os seus pensamentos pudessem ser importantes, né? Então, aquele vazio imenso que dava quando mandava, fale sobre o que você quiser falar. Nossa, travava, todo mundo travava. Então, aqui na 25 é esse campo, E. 26, de acordo com o texto, os candidatos, não era mestrado, não era doutoramento na Unicamp, tiveram uma reação inesperada ao terem que falar sobre o que quisessem, né? Isso é a ideia principal do texto. D. 27. Pode-se inferir a partir da leitura do texto que B, né? Com a nova forma de agir, que parecia uma ideia brilhante, o
Rubem Alves falou, vamos relaxar, esses coitados estão estudando dia e noite. Quando ele chegar aqui, não vou mandar ele falar de nada que ele estudou. Fala sobre o que você quiser falar. Foi o efeito contrário, né? Ninguém conseguia, porque está viciado a falar só para paguear, repetir o que os outros falam. 27, então, é B. Parecia uma boa ideia, mas não foi. 28, há um exemplo de prosopopeia. Quem se lembra o que é prosopopeia? Prosopopeia, uma figura de linguagem, né, que ela também é chamada de personificação. É quando se atribui a um ser inanimado qualidades, atributos de um ser animado. Se eu falar assim, as ondas do mar lambiam a areia da praia. A gente até consegue ver a água do mar vindo e voltando, vindo como, né, se estivesse lambendo. Mas isso é uma prosopopeia, porque a onda não tem língua, não lambe, mas é uma figura, uma linguagem figurada, né? 28, 27B, 28E. Vamos ver a prosopopeia. E os clarins soltam as notas que dormiam no metal. Vocês sabem o que é clarim? É um clarinete, é um instrumento musical, né? Os clarins, clarim é maior, clarinete é menor. Os instrumentos musicais, a corneta, né? Uma espécie de corneta, soltam as notas que dormiam no metal. É como se ninguém está soprando o instrumento, tem nota dormindo lá dentro. Quando sopra, saem as notas. Só que nota musical não dorme. Então, aqui há uma prosopopeia. Vamos ver que figura que há no A. Como eu invejo os que não esqueceram a cor das primeiras calças que vestiram. Que figura tem aqui? As primeiras calças que vestiram. Alguém vestiu uma calça e saiu por aí? Quando é criancinha, menino, né, usa shortinho e tal. Quando chega uma certa idade, a mãe compra uma calça comprida, né? Que figura que é, gente? É uma metonímia, né? Porque é a primeira roupa que vestiu. Aqui é até uma sinédoque, porque calça é parte do todo que é o vestuário, né? É uma sinédoque. As primeiras calças que vestiram. A pessoa não vestiu uma calça e saiu por aí. A primeira roupa, né? A calça é parte da roupa. E antes seja ouvido que confusão. Explico-me. Aqui a gente tem antes seja ouvido que ouvido é engano, né? Então é mais um engano do que confusão. Explico-me. Os rios, as montanhas, as igrejas, não vi nas folhas lidas. Aqui também eu tenho metonímia. Os rios, as montanhas, as igrejas, que não vi nas folhas lidas. Quando eu leio, eu não vejo isso. Eu leio que está escrito aquilo, né? Não, a minha memória não é boa. Aqui não tem figura. Então, a 28E. 29. Aqui a gente tem, sobre o problema de desmatamento que ocorre no Brasil e no mundo, um poeta francês, Jacques Prévert, dizia: tantas florestas arrancadas da terra e trucidadas, acabadas, rotativadas. A estrutura significativa do texto se baseia
num tipo de linguagem figurada chamada C, paradoxo. Por que o paradoxo? 29C. Porque eu tenho florestas arrancadas, trucidadas, acabada, rotativada. Floresta sacrificada para a pasta de papel de bilhões de jornais, chamando anualmente a atenção dos leitores sobre os perigos do desmatamento dos bosques. Então, se gastam folhas de papel que são tiradas de árvore, muitas folhas, para falar do desmatamento. É um paradoxo, certo? 30. Em relação às figuras de linguagem, assinale a alternativa que apresenta uma metonímia. Vamos ver. Qual é? Alfa. Ouço Mozart desde criança. Eu não ouço Mozart, eu ouço a obra dele, as canções, a música que ele compôs, né? Ele esperou muito tempo por seu doce abraço. Que figura a gente tem aqui? 30 é a A. Mas vamos ver, eu quero que vocês escrevam aí na frente. Na B, ele esperou muito tempo por seu doce abraço. Doce abraço, eu tenho 2 sentidos envolvidos, né? Doce é pelo paladar que eu sinto, abraço é pelo tato. Então, eu tenho uma sinestesia, com S, sinestesia. Na C, sua boca é um túmulo. Quando eu quero dizer que a pessoa não fala nada, não fala mal de ninguém, não fica quieta na dela, sua boca é um túmulo. Isso é uma metáfora, porque a boca de ninguém é túmulo. Quando eu digo que uma coisa é, porque eu estou comparando, né, na ideia, uma comparação sem o elemento comparativo, sua boca é igual a um túmulo, é como, é tal qual um túmulo, não. Sua boca é um túmulo, isso é metáfora. Escrevam na frente, metáfora. A perna da mesa estava quebrada. Catacrese. Porque perna, essa parte aqui da mesa, né? Não tem outro nome para ela, é como ela se assemelha, né? Que dá sustentação, chama de... Assim como a gente fala, o braço da cadeira, a asa da xícara, né? O céu da boca, são palavras que uma linguagem que eu uso porque não tem outra melhor para explicar aquilo que eu quero. E o ator famoso bateu as botas hoje. Eufemismo. O bateu as botas quer dizer o quê? Que ele morreu. Para não dizer morreu, que pode ofender, chocar, então eu falo bateu as botas. Ou abotoou o paletó. Ou pendurou as chuteiras, né? São termos eufemísticos para falar da morte. Bom, o texto agora que vai para 31 e 32 é sobre a tecnologia do reconhecimento facial. Esse é um texto que caiu numa prova do APMBB. Da leitura global, vocês leram o texto, né? Da leitura global do texto, só é correto o que se afirma em C. Só a C está correta, que diz o reconhecimento facial auxilia, sim, nas atividades policiais, mas, ou seja, tem aí um cuidado, né? Mas apresenta questões que ainda precisam ser regulamentadas, né? Ficou estranho A, B, C, tem outro C, né? Arrumem aí, é D e identificar. Não sei o que aconteceu com o meu computador, porque fez translineação sem eu mandar, e manifestante foi para outra linha, não sei o que aconteceu aqui. A tecnologia do reconhecimento facial é usada para identificar manifestantes tanto na Rússia como nos Estados Unidos. Não é, de acordo com o texto, não tem isso, né?
32, assinale a alternativa em que a substituição da palavra destacada modifica o sentido original da frase. Se eu digo, mas, paralelamente à expansão de toda uma indústria de segurança que gira em torno dela, do reconhecimento facial, nos transforma em uma sociedade de pessoas controladas. Paralelamente quer dizer ao mesmo tempo? Não é. Ao mesmo tempo é um advérbio de tempo, né? É temporal. Paralelamente é mais de lugar, né? Paralelo. B. Todavia, o rosto difere da impressão digital. Contudo, ao sinal em que a substituição destacada pela sugerida modifica o sentido. Contudo, o rosto, isso aqui não modifica, não. O gabarito está D, mas a B, alguém marcou a B? Porque, todavia, quais são as conjunções adversativas? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Então, contudo e todavia, elas têm o mesmo sentido. Então, essa questão poderia ser anulada. Eu nem reparei nisso. Todavia, o rosto difere da impressão digital. Contudo, o rosto difere da impressão digital. C. Não há uma ciência que a respalde, que a apoie. Escuta, a substituição da palavra destacada pela sujeira modifica. Estão todas certas, né? A D é que uma pessoa pode receber a visita inoportuna de policiais porque o algoritmo falhou e ela foi identificada erroneamente, repentina. Repentina não é sinônimo de inoportuna. Inoportuna quer dizer, a pessoa chegou numa hora imprópria, inadequada. Agora, pode ser inadequada, mas não necessariamente repentina. Ele avisou que foi, né? Avisou, chegou, bateu palma, esperou, que nem as enfermeiras lá, as técnicas da UBS hoje. E eu falei, estão batendo palma, e eu me secando. Não é possível, estão batendo palma, vou olhar. Eram as mulheres. Lá foi repentinamente. Bom, então aqui a 32 é D. 33. As perguntas sobre o uso da tecnologia de reconhecimento facial são numerosas e muitas delas são convenientemente ignoradas. Aqui é para a gente ver qual é a frase que faz uma reescrita correta, gramaticalmente, e que não muda o sentido, né? A resposta certa vai ser a C. 33 é a C. Agora, vejam, na A, quando eu falo convenientemente aceita, lá o texto diz convenientemente ignorada, então vai mudar o sentido, certo? Na A está falando convenientemente aceita, vocês podem grifar aí. Na B fala, as perguntas sobre o uso são todas covardemente ignoradas. Lá fala convenientemente ignoradas, é diferente. Então, por causa desse covardemente, a C é a que está certa. A D fala, as perguntas sobre o uso da tecnologia são numerosas e muitas delas são convenientemente ignoradas. Lá é convenientemente ignoradas. Devido à necessidade. Não, lá fala apesar de alguma coisa aqui, devido, né? Apesar não corresponde a devido a, né? 34, então essa é a C. 34, leia o seguinte parágrafo com atenção. O uso da tecnologia do reconhecimento facial é um tema em voga quer dizer em moda, né? Porém, sua regulamentação ainda é bastante incipiente, quer dizer, é pouca, né? Precária.
e esparsa. Embora o gênero proteção de dados seja objeto de grande preocupação e tenha impulsionado. Então, vamos ver, embora impulsionado e carece, quais são as palavras que podem trocar essas grifadas sem mudar o sentido da frase. É o A. Conquanto, fica no lá. Conquanto o gênero proteção de dados, às vezes eu tinha, antes de eu dar aula de redação, quando eu via conquanto, eu não sabia direito o que é conquanto. Eu vivia indo no dicionário olhar. Isso há 14 anos. E daí, de tanto olhar, porque eu tinha dúvida, olhar, eu aprendi, né? O conquanto, ele tem o valor de embora, de apesar de, né? Impelido, impulsionado e impelido, essa é mais fácil, né? E carece, quem carece de alguma coisa é porque precisa, necessita de alguma coisa. Então, é a A. 34A. 35. A partir da leitura do parágrafo, é possível inferir. Então, é esse parágrafo aqui, do embora, bababá. As reações dos mais diversos setores da sociedade estão de acordo com o uso irrestrito da FRT pela polícia. É possível inferir isso? Não. O que eu posso inferir? A B. O que eu posso inferir desse parágrafo aqui? Que a criação de diretrizes legais para o uso das tecnologias de reconhecimento facial por vários países ainda não é suficiente. Por isso, normatizar o tratamento dos dados biométricos para restringir seu uso e evitar abuso se faz necessário. Oi. Ah, não é 34? Foi A. A 35 é B. A não serve. A B, porque assim, é possível inferir? Não. Isso que diz a alternativa A não dá para inferir a partir da leitura do parágrafo. Ah, é? No meu, não. Então tá. Eu sei o que é. Que jogou para... Ficou um espaço assim. Daí, na hora que eu salvei para mandar, eu vi isso. E eu troquei. Aqui foi para vocês e o meu não trocou. Então tá, 36 é a tirinha, né? Então, na tira, que ele cita o Manifesto Comunista, né, de 1848, do Karl Marx e do Engels, operários do mundo univos. Esse era o manifesto comunista, que os operários precisavam se unir porque os patrões só abusavam dos operários. Hoje a gente tem jornada de trabalho, quem trabalhar acima de 8 horas ganha hora extra, a pessoa tem descanso semanal, a pessoa tem férias, tem direito a 13º, são direitos trabalhistas, que foram conseguidos depois de muita briga, porque os operários, eles só não eram escravos porque tinham um salário, mas a vida era de escravo, né? Então, isso é o Manifesto Comunista. E a voz, né, o célebre lema deles era operários do mundo univos. E o que o Gonzales fez, né? O Gonzales é o autor aqui da tirinha. Ele faz uma paródia do tema do Manifesto Comunista baseada na semelhança fonética, né? Oi. Tá. A semelhança fonética. Então, 36 para vocês é 35, né? Mas a 35 é B e a 36 também é B, tá? Para vocês o 36 é a partir da leitura do parágrafo apresentado? Tá. Então é B, as duas são B, tá? 37.
Aqui eu queria explicar, mas eu vou terminar primeiro, se der tempo eu explico. O que é apologia, o que é paródia, o que é fábula, o que é parábola, que são o que aparece nas alternativas. Mas, na verdade, ele faz uma paródia, né? O que é a paródia? A paródia é uma imitação satírica e jocosa, assim, de gozação, de uma obra literária, musical, né? Às vezes as pessoas fazem paródia, tem uma música e ele pega, põe outra letra para brincar com aquilo. Isso é paródia. A 37 é a D. A 38. Olha o coisar. É brincadeira isso aqui, vocês viram o nome? É signos nordestinos. Coisar é um verbo universal que substitui qualquer outro verbo que não seja lembrado no momento. Ah, eu vou coisar, gente. Eu vou coisar, Lousa, pode coisar? Ah, eu vou coisar o... Né? Tem gente que usa coisar. E coisa, aproveito para dizer, não pode usar a palavra coisa na redação, hein? Então, a 38 é B, também, uma palavra resultante do processo de sufixação, né? Coisa, coisar. Acrescentou um sufixo que transforma o substantivo coisa no verbo coisar. A 39 é quando você enterra no dedo um alfinete ou embarcou no trem e que cerrou os pés da mesa, a gente tem qual figura? Catacrese, é o E. Gente, sempre quando eu vejo cair catacrese, eles não pegam a asa da xícara, o braço da cadeira. Sempre eles pegam embarcar, porque embarcar seria entrar no barco. Mas a gente usa embarcar para entrar no avião, para entrar no ônibus, para entrar até no carro. A gente fala, vamos, gente, embarca aí, né? E a 40, a gente tem olha, bomba atômica que a terra, pomba atônita da paz, pomba tonta, bomba atômica. A repetição de determinados elementos fônicos, que é o N e o M, né, é um dos recursos estilísticos denominado aliteração. A aliteração é a repetição de sons consonantais. É a D. Aqui